Fala, garoto e garota bacana. Então, conforme prometido, a gente vai iniciar mais um ciclo de questões, tá? Uma forma de revisão aí para os modelos atômicos e atomísticos. Bora para cima? Vamos lá. Tem mais delongas aparecendo aí já na tua tela, né? Vamos iniciar aqui. Modelos e atomística. Aqui quem vos fala, como você já sabe, é o seu professor Leonardo Dias. Vamos para cima. Primeira questão diz o seguinte, ó. Assinale a afirmativa errada. Ele quer a falsa. Segundo Dalton. O que tu tem que lembrar de Dalton? Dalton, o modelo atômico dele foi semelhante a uma bola de sinuca, bola de bilhar. O átomo para ele é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. E outras coisas. Ele se baseou nas leis ponderais. Quais são essas leis, professor? A lei de Lavoisier e a lei de Proust. E a própria lei dele, de Dalton. Tá? Então, se você lembrar disso, faz qualquer questão. Vamos lá. Letra A. O átomo é uma unidade fundamental de constituição da matéria. Significa dizer que tudo tem átomo? Para Dalton, isso está correto. Ele quer errado, então não vou marcar a letra A. Letra B. Átomos são esferas. Lembra da bola de sinuca, é uma esfera. Ok? C. Átomos de um mesmo elemento químico são esferas iguais. Isso é um postulado dele. E átomos de elementos diferentes são esferas diferentes. Ok também. Qual é errada? Só sobrou a letra E, né? Que diz o seguinte. O átomo é indivisível, até aqui está certo. Indestrutível, isso aqui também está certo. E pode ser criado, agora isto aqui ó, não está certo. Porque lembra das leis ponderais de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o átomo não é destruído, de acordo com Dalton, tá? E nem é criado, e sim transformado. Beleza? Segunda questão. O átomo de Rutherford. O que você precisa lembrar de Rutherford? Rutherford dividiu o átomo em duas partes. A primeira ele chamou de núcleo, que é a menor parte do átomo, tá? Bem pequeno mesmo, cerca de 0,01%. E ali ficam duas subpartículas, tá ok? Ficam as partículas positivas, que são os prótons, e ficam as partículas sem carga, que a gente chama de nêutron. Tem outra parte, ó, a eletrosfera. E essa aí, sem dúvida, é a maior parte do átomo para Rutherford. Ok? Cerca de 9,99%. Tá? E ali, como o próprio nome já sugere, é lá na eletrosfera que ficam os elétrons. E os elétrons, você sabe que a carga dele é o quê? Negativa. Bacana? Olha aí, ó. Vamos lá. Outra coisa que eu quero destacar aqui para ti é que o Rutherford, junto com o seu aluno chamado de Goldstein, foi um dos caras responsáveis por descobrir uma subpartícula chamada de próton, tá ok?
Lembra lá, eu falei isso para ti na aula passada. Sempre lembra, nunca esquece. Primeiro, elétrons. Quem foi que descobriu Thomson? Depois, próton, Rutherford, junto com seu aluno Goldstein. E por último, nêutron, Chadwick. Ok? Vamos para a questão. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado com o sistema planetário. O Sol é o núcleo e os planetas os elétrons. A eletrosfera é a região do átomo que, letra A, contém as partículas de carga elétrica negativa. É na eletrosfera que estão essas partículas de carga elétrica negativa? Sim, é na eletrosfera onde ficam os elétrons. E os elétrons têm carga negativa. De cara aqui eu matava essa questão. Letra A. Letra B. Contém a partícula de carga elétrica positiva? Não. Carga elétrica positiva fica lá no núcleo, tá ok? Contém nêutrons? Não. Nêutrons ficam no núcleo. Concentra praticamente toda a massa do átomo? Não. A massa do átomo, ela está praticamente toda onde? Na eletrosfera? Não. Está no núcleo, tá? Porque os elétrons, lembra lá, que eles são bem maguinhos, é como se eles fossem formiga, tá ok? Tem massa? Tem, mas é desprezível. A massa de uma formiga é muito pequena. Beleza? Letra E. Na eletrosfera contém prótons e nêutrons? Não. Onde é que tem prótons e nêutrons? No núcleo. Show de bola, professor. Então ficou mesmo aí. Letra A. Terceira questão diz assim: se um elétron se move de um nível de energia de um átomo para outro nível de energia mais afastado do núcleo do mesmo átomo, pode-se afirmar que ele está falando aqui, galera, do modelo atômico de Bohr. Lembra lá como é? Ó, lembra da cebola. Imagina aí que esse pinguinho vermelho seja o núcleo. Aí, Bohr falava o quê? Que existem níveis de energia para o elétron ficar. Quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia, tá ok? Então, ó, primeiro círculo, ele fala de órbita circular. Segundo círculo, ou também pode ser chamada de camadas, que é outro, tá ok? Aqui é outro, e assim vai. Está dizendo assim, ó, questão. Você considera que exista um elétron aqui, bem próximo do núcleo, na primeira camada, tá? Então, a questão diz assim: se um elétron se move de um nível de energia ele fala se considera que é uma camada. De um átomo para outro nível de energia mais afastado do núcleo, tá? Então, quando ele fala de nível de energia, considera aqui que é uma órbita, que é uma raiazinha dessa. Quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia, tá ok? Aí ele está falando assim, ó, se eu tenho esse elétron aqui, que está mais próximo do núcleo, para eu jogar ele daqui para o nível de energia, ou seja, para uma camada mais afastada, o que eu tenho que fazer com esse átomo? Hein? Eu tenho que emitir energia? Não. Se eu emitir energia, é ao contrário. Eu vou de uma camada mais externa, mais afastada, para uma mais próxima, mais interna ao núcleo, tá? Não há variação de energia? Não, isso aqui está errado.
A absorção de energia, isto aqui está totalmente certo. Um elétron só sai daqui para cá se ele absorver, tá ok? Só sai de um nível de energia mais interno para outro mais externo se ele absorver energia. Caso contrário, ele não sai. Se ele não absorver nem liberar, ele fica onde ele está, cada um no seu quadrado. Agora, se ele liberar energia, se ele, por exemplo, tiver aqui, ó, e vir para cá, significa dizer que ele liberou energia. Ele sai de uma mais externa para uma mais interna. Quando ele libera energia, libera na forma de luz. Aí é por isso que você vê aquelas cores nos fogos de artifício, tá? Vê também o fenômeno da fosforescência, da luminescência, assim vai. No caso dos fogos de artifício, quando você acende lá, coloca o fogo, ele está absorvendo energia. E na hora que explode, está liberando energia. Na explosão da liberação de energia, aparece a luz. Significa dizer que os elétrons ficaram agora mais próximo do núcleo. Beleza? Então é a letra C. Quarta questão. São dados os átomos A, B e C. No átomo A, o número atômico é 20 e tem 21 nêutrons. Então, vou representar aqui, ó, o A. Ele tem número atômico igual a 20, né? Então, vou colocar aqui embaixo 20, porque sempre o número atômico é embaixo. E neutro não fica nem em cima nem embaixo. Neutro é neutro. Eu coloco a informação aqui, ó. Na, que é o número de nêutrons de A, é igual a 21. Vamos para o B. B diz o seguinte: possui o número de massa 40, a massa fica em cima, tá? Pode ser tanto desse lado quanto desse lado, não tem importância. Vou colocar desse lado aqui. E 22 nêutrons. Então, eu vou colocar o NB, que é o número de nêutrons de B, igual a 22. E C? C tem 20 prótons, sempre prótons é igual ao número atômico, lembra lá? Z é igual a P, e eu coloco embaixo. E tem 20 nêutrons, tá ok? Então, o número de nêutrons de C é igual a 20. Aí a questão pergunta: pertence ao mesmo elemento químico os átomos? Lembra, galera, que eu disse que o que identifica o elemento químico é o número atômico, é o Z, que é igual ao que? O número de prótons, C. E esse número atômico, nas representações aqui que a gente adota nas questões, ele fica embaixo. Então, por exemplo, ó, eu pegar aqui o prótio. O prótio tem massa 1 e número atômico 1. O deutério tem massa 2 e número atômico 1. E o trítio tem massa 3 e número atômico 1. Tá percebendo que todos eles são H? H lá na tabela periódica é hidrogênio. Por que que não muda, professor, esse número de baixo? Esse número de baixo é que caracteriza o elemento. Se aqui sempre for 1, sempre será hidrogênio. Agora, se eu mudar esse número aqui embaixo, eu mudo o elemento. Se eu, por exemplo, colocasse um 2, aí não seria mais hidrogênio, sim é, ok? Então, perceba que é o número atômico, ou seja, o número de prótons que caracteriza, que identifica o elemento.
Então, para você responder essa questão, só é olhar o número de baixo, que é o número o quê? Atômico. Aqui, o número atômico de A é quanto? Você percebeu que é 20, né? Olha aqui, ó. E esse número atômico aqui de B, você sabe? Sei não, professor. Mas tem como eu descobrir, não tem? Para você descobrir, é só você pegar, ó, aquela formulazinha. A massa é o número de próton mais o número de nêutron. Ele está te dando a massa de B, que é 40. Ele quer saber o número de prótons, vou repetir o P. E ele está te dando o N, que é 22. Então, o P vai ser igual a 40 menos 22. Então, o P vai ser igual a quanto? 18. Tá? Então, esse número de baixo aí, ó, lá no P, vale 18. Ei, 18 é diferente de 20, né? Significa dizer que esse elemento A é diferente desse elemento B. Por quê? O número de baixo é diferente. E o C? O número de baixo é 20, ó. Significa dizer que C é a mesma coisa que A. Tá ok? É o mesmo elemento químico. Então, qual é a letra? A e C, né? Tem aqui, pronto. Letra B de bola. Quinta, os elementos químicos cálcio, Ca, cálcio aqui, ó, potássio, K, e argônio, Ar, focalizados abaixo são, olha para cá para esses elementos, ó, o que tem de igual nele? Os números de cima. O cálcio é 40, potássio 40 e argônio também 40. O que é que fica em cima? A massa. Não é isso? Para átomos que têm o mesmo número de massa e diferentes números atômicos, e esses números aqui de baixo são diferentes, como você pode ver, eles são classificados como o quê? Isso, isóbaros. Pronto, simplesmente. Sexta, sabendo que os átomos Y, olha aqui como é ele, ó, Y, a massa de Y, vou botar aqui de cores diferentes. A massa de Y, você pode colocar desse lado esquerdo ou direito. Eu prefiro colocar aqui, tá? A massa dele vai ser 2x e o número atômico, ou o número de prótons, vai ser x. E o AR, que é o argônio, vou colocar aqui desse lado. AR, argônio. A massa dele vai ser 40 e o número atômico vai ser 18. Vamos continuar aqui a questão. A questão está dizendo que esses dois átomos aqui, o Y e o AR, são isótopos. Isótopos. Tem o mesmo número de prótons. E onde é que ficam os prótons? Embaixo. Então, esse valor aqui, ó, embaixo do Y, que é os prótons de Y, vai ser igual a esse valor aqui. Porque eles são isótopos. Tá ok? Vou colocar aqui. Isótopos. Então, a gente conclui o seguinte, que aqui é x e aqui é 18. Se são isótopos, x é igual a 18. A questão pede o quê? A questão pede o número de massa de y. Olha aqui a massa dele, ó, 2x, não é? Então, se a massa é 2x e x é igual a 18, fica 2 vezes 18. Se a gente calcular, a gente vai encontrar igual a 36. Qual é a letra? D de dado. Então, galera, um abraço
do seu professor.